A África está localizada em uma grande colina misteriosa. Uma grande descoberta que ainda surpreende os cientistas até hoje. Prepare-se para uma viagem extraordinária pela África e descubra os mistérios que deixou os cientistas perplexos e o mundo intrigado. Número 20. Homo naledi, um novo humano. Homo naledi é uma espécie humana descoberta em 2013. Um grupo de exploradores de cavernas se deparou com uma descoberta que reescreveria a história da evolução humana em um remoto sistema de cavernas Rising Star na África do Sul. Eles encontraram um tesouro de ossos pertencentes a uma espécie humana até então desconhecida, agora conhecida como Homo naledi. A escavação da câmara provou ser uma tarefa desafiadora, pois as passagens estreitas e rochas irregulares tornaram quase impossível para um adulto andar por ela. Devido a isso, um grupo de mulheres jovens que eram pequenas o suficiente para caber dentro da caverna recrutaram os ossos. Os fósseis do Homo naledi apresentam uma mistura cativante de características primitivas e avançadas, levando os cientistas a acreditar que essa espécie coexistiu com nossos próprios ancestrais, o Homo sapiens, possivelmente influenciando a evolução humana. O que diferencia o Homo naledi é o tamanho pequeno de seu cérebro, estimado em 1/3 do tamanho do nosso. Surpreendentemente, suas mãos e pés sugerem uma maior capacidade de manipular objetos, sugerindo a possibilidade de comportamentos complexos e uma estrutura social semelhante à nossa. Apesar dessas descobertas emocionantes, a idade exata do Homo naledi continua sendo um mistério. Técnicas de datação radiométrica colocaram os ossos entre 236.000 e 335.000 anos de idade. No entanto, são necessárias mais pesquisas para identificar seu lugar exato na linha do tempo da evolução humana. Até hoje, os cientistas ficaram perplexos sobre como os vários esqueletos do Homo naledi encontraram seu local de descanso final na caverna. Alguns propõem que a câmara serviu como cemitério, enquanto outros especulam que poderia ter sido uma armadilha mortal que levou à morte de todo um grupo de humanos primitivos. Número 19. Mergulhamos no mistério cativante do buraco azul. Aninhado ao longo da costa do Mar Vermelho no Egito, essa maravilha natural tem hipnotizado mergulhadores e aventureiros por gerações. Conhecido por sua profundidade de mais de 100 metros e cercado por penhascos íngremes, o Blue Hole da Arábia é um sumidouro subaquático de tirar o fôlego. No entanto, esse mergulho não é para armadores. Mergulhadores profissionais e experientes são necessários para explorar suas profundezas com segurança. Apesar desses riscos, o buraco azul continua a atrair os caçadores de emoções de todo o mundo, ansiosos para testar seus limites e explorar o desconhecido. É um chamado de sereia que se mostra irresistível demais para ser ignorado. Número 18. Deadfly. Nas profundezas dessa estéril panela de argila branca, encontra-se uma paisagem assustadora de antigas árvores mortas, queimadas pelo implacável sol africano. Há 900 anos, Deadfly era um oásis próspero e cheio de vida. No entanto, à medida que o clima secou e o deserto se expandiu, as imponentes dunas de areia cortaram sua fonte de água, levando ao desaparecimento da exuberante floresta. O que restou foram os esqueletos das árvores, que se destacam com suas silhuetas diferentes, com seus galhos retorcidos erguendo-se como dedos ossudos. O clima rigoroso e seco preservou essas árvores, criando uma lembrança sinistra e assustadora do passado. Fotógrafos, cineastas e aventureiros de todo o mundo foram atraídos para testemunhar a atmosfera dramática e de outro mundo. O forte contraste entre a panela de argila branca e as árvores enegrecidas evoca uma sensação de isolamento nesse lugar esquecido. Número 17. Vamos explorar a descoberta de um novo continente oceano no coração do leste da África, especificamente na região de Afar, na Etiópia. Há milhões de anos o continente africano vem se separando lentamente, e a região de Afar é o marco zero desse incrível evento. Situada na junção de 3 placas tectônicas, a placa núbia, a placa arábica e a placa somaliana, a região de Afar está em constante movimento. Essas placas se empurram e se puxam umas contra as outras, resultando em uma crosta terrestre extremamente fina e no surgimento de magma. O manto é capaz de subir à superfície, criando uma paisagem de vulcões, fontes termais e geysers.
É nesse ambiente volátil que está ocorrendo a divisão da África. O único sinal desse processo lento, mas constante, é uma divisão de 35 milhas de comprimento que se formou em 2005. Localizada no Vale do Rift da África Oriental, essa fenda mede mais de 50 pés de profundidade e 65 pés de largura. Os cientistas preveem que daqui a milhões de anos a fenda se expandirá, dividindo a África em 2 continentes. O continente menor incluirá a atual Somália e partes do Quênia, Etiópia e Tanzânia, enquanto o maior abrangerá todo o resto. Como resultado, um novo oceano acabará se formando entre a África Oriental e a Península Arábica, criando a possibilidade de países como Quênia e Uganda desenvolverem um litoral devido à formação do novo oceano. O propósito das ruínas do Grande Zimbábue e a identidade de seus construtores continuam a ser assuntos de debate acadêmico, acrescentando um ar de mistério a essa maravilha arqueológica. Agora, vamos mergulhar no número 16 e explorar a emocionante descoberta de um dinossauro encontrado no Zimbábue. Na remota região selvagem do Zimbábue, uma equipe de cientistas embarcou em expedições em 2017 e 2019, descobrindo os restos do dinossauro mais antigo da África, o Emberosaurus rothschi. Esse avanço significativo na paleontologia nos deixa mais perto de desvendar o passado pré-histórico da África. Acredita-se que o Emberosaurus rothschi tenha percorrido a Terra há mais de 230 milhões de anos, durante o período Jurássico, e era um pequeno dinossauro herbívoro que media cerca de 1,80 metros de comprimento e pesava aproximadamente 60 quilos. Seu corpo esguio e pescoço longo permitiam que ele alcançasse a vegetação em locais de difícil acesso. A descoberta sugere que o Zimbábue já foi o lar de uma grande variedade de dinossauros, e uma exploração mais aprofundada pode trazer revelações ainda mais fascinantes. Número 15. Vamos desvendar o mistério do Olho do Saara, também conhecido como a Cidade Perdida de Atlântida. A estrutura Richat, ou o Olho Azul do Saara, é uma maravilha geológica encontrada na vasta extensão do deserto do Saara, na Mauritânia. Essa formação circular, com aproximadamente 50 km de diâmetro, é uma das maiores e mais impressionantes estruturas visíveis do espaço. Os cientistas acreditam que ela foi formada por uma combinação de atividade vulcânica e erosão, criando um padrão circular único. Enquanto alguns especulam que poderia ser os restos da cidade perdida de Atlântida, outros atribuem sua existência a processos naturais. Seja uma maravilha natural ou os restos de uma civilização perdida, a estrutura de Richat continua a cativar a imaginação das pessoas em todo o mundo. Número 14. Explorar as misteriosas Alien, Sky Blue Stones. Imagine segurar em sua mão uma pedra que dizem ter vinda dos céus. Essa é a intrigante história das estranhas pedras azuis obtidas pelo geólogo e arqueólogo italiano, Angelo Pittoni, um chefe, Fulla em Serra Leoa na África Ocidental em 1990. De acordo com a tribo, essas pedras foram dadas a eles por um ser divino. Até os dias atuais, o Saara se transformou na paisagem árida que conhecemos até o dia de hoje. O Saara, outrora verde, foi gradualmente substituído por dunas de areia, e os lagos e rios secaram. Essa transformação deixou para trás pistas e vestígios de uma época em que o Saara era um ecossistema próspero. Número 13. Cabeças não identificadas e descobertas na África do Sul. Um jovem garoto se deparou com uma descoberta inovadora que abalaria o mundo arqueológico. Ludwig von Besing estava brincando na fazenda de seu pai em 1957. Quando notou peças peculiares de cerâmica no solo, mal sabia ele que havia acabado de descobrir as cabeças de Lindenburg, uma série de artefatos fascinantes que entraram para a história, como alguns dos primeiros exemplos de arte da Idade do Ferro no Hemisfério Sul. As cabeças foram inicialmente fragmentadas e espalhadas, mas com escavação cuidadosa, elas foram remontadas na Universidade da Cidade do Cabo. 7 cabeças foram construídas, 2 grandes e 5 pequenas. Essas cabeças retratam características humanas, enquanto a 7ª tem características animalescas marcantes. É interessante notar que 4 das cabeças menores compartilham semelhanças tanto em escala e no design, levando muitos a acreditar que foram criadas como um grupo após extensa datação por carbono.
As cabeças foram datadas de aproximadamente 490 anos depois de Cristo. Especialistas sugeriram que elas foram usadas para fins cerimoniais pelos primeiros habitantes da Idade do Ferro, devido aos pequenos buracos encontrados nas laterais das cabeças menores. Esses orifícios provavelmente eram usados para conectar as cabeças a postes ou fantasias durante as apresentações. Hoje essas notáveis cabeças podem ser vistas em exposições do Museu no sul da África, na cidade do Cabo no deserto do Saara. Número 12. O deserto do Saara. Agora feche seus olhos e imagine o deserto do Saara. O que você vê? Uma vasta extensão de areia, o sol brilhando no alto e nenhuma fonte de água à vista, não é mesmo? Você está certo. Isso é exatamente o que é o deserto do Saara hoje. Sendo o terceiro maior do mundo, depois da Antártica e do Ártico. Cobrindo uma área de incríveis 9,2 milhões de quilômetros quadrados, que é quase o mesmo tamanho da China, ele não é apenas vasto, mas também misterioso, acredite ou não. Há cerca de 11 mil anos o deserto nem sempre foi quente, seco e implacável. A área já foi verde, repleta de lagos, rios e uma pastagens que atraíam animais como hipopótamos, antílopes, elefantes e uma série de outros animais. Esse Saara verde ocorreu devido à constante mudança da rotação orbital da Terra em torno de seu eixo, um padrão que se repete a cada 23 mil anos. Quando a Terra se inclina em diferentes ângulos, isso altera a forma solar e é capaz de penetrar na atmosfera da Terra. Isso significa que durante a savana verde, os trópicos recebem mais radiação do Sol e as chuvas de verão e inverno chegaram ao coração do agora árido deserto. Esse aumento das chuvas, por sua vez, permitiu o crescimento de uma diversidade impressionante de flora e fauna, mas há cerca de 5 mil anos o Saara começou a secar novamente, e acredita-se que isso se deve às razões geográficas que pouco têm a ver com os seres humanos. Embora o Saara possa estar seco e desolado, há esperança no horizonte, assim acreditam os especialistas. Agora, vamos nos aprofundar no número 11. E explorar os enigmáticos círculos de pedra do Senegal. Na região do Senegal, na África Ocidental, encontram-se misteriosos círculos de pedra que intrigam os arqueólogos há décadas. Essas estruturas antigas, conhecidas como círculos de pedra Vassou, são um testemunho do conhecimento e das habilidades avançadas das civilizações antigas. O local de Vassou, designado como Patrimônio Mundial da Unesco, apresenta mais de 1000 círculos de pedra, cada um composto por pedras verticais dispostas em padrões circulares. O propósito e a origem desses círculos de pedra permanecem envoltos em mistério, mas os especialistas acreditam que eles podem ter servido como cemitérios ou ter tido um significado ritualístico. A precisão com que essas pedras estão alinhadas sugere um entendimento sofisticado de astronomia e geometria por parte dos antigos construtores. Continuando nossa jornada, vamos passar para o número 10, onde exploraremos as ruínas do Grande Zimbábue no sul da África. As ruínas do Grande Zimbábue são um testemunho das proezas arquitetônicas e de engenharia de uma antiga civilização. As ruínas construídas entre os séculos XI e XV incluem impressionantes estruturas de pedra, sendo o grande recinto e o mais icônico. Acredita-se que a civilização que construiu essas estruturas estavam envolvidos no comércio de artefatos, encontrados no local, indicando uma conexão com culturas distantes. Número 9. Onde desvendamos o mistério dos círculos de fadas do deserto da Namíbia. Imagine uma vasta extensão do deserto do Namíbia adornada com misteriosas manchas circulares, desprovidas de vegetação. Essas formações enigmáticas, conhecidas como Fairy Circles, intrigam os cientistas há anos. Os círculos têm tamanhos que variam de alguns metros a mais de 30 metros de diâmetro e estão uniformemente espaçados na paisagem do deserto. Há muitas teorias sobre a origem desses círculos, algumas sugerindo a atividade de cupins, enquanto outras propõem a competição por recursos hídricos entre as plantas. Apesar das pesquisas em andamento, a causa exata desses círculos de fadas continua sendo um enigma intrigante à espera de solução. Número 8. A Esfinge do Egito. Quando pensamos em mistérios antigos, sem dúvida nos vem à mente a Esfinge no Planalto de Gizé.
Essa colossal estátua de calcário com o corpo de um leão e a cabeça de um faraó tem intrigado os pesquisadores há séculos. Apesar das inúmeras teorias, a verdadeira origem da esfinge, seu propósito e a identidade do faraó que ela representa permanecem envoltos em incertezas. Número 7. Voodoo na África. O voodoo é uma das religiões mais importantes da África. Originário das profundezas da história africana, o voodoo transcende o rótulo de uma simples prática religiosa, revelando-se como uma expressão viva da conexão entre o homem, a natureza e o divino. As origens do voodoo remontam aos tempos ancestrais, um testemunho da fusão única entre crenças indígenas e influências de imigrantes ao longo dos séculos. Uma das características mais intrigantes do voodoo é sua diversidade. Cada comunidade contribui com suas próprias variações e interpretações dessa prática ancestral. Desde rituais de cura até celebrações sazonais, o voodoo se apresenta como um fenômeno cultural complexo, refletindo a riqueza da diversidade africana. No coração do voodoo está a profunda conexão com a natureza, plantas, animais e fenômenos naturais são reverenciados como manifestações espirituais, criando uma simbiose entre o ser humano e o ambiente que o cerca. Essa relação harmoniosa é central para os rituais e cerimônias voodoo, espetáculos de fé, música e dança. Os rituais voodoo não são apenas eventos espirituais, mas também celebrações de vida e herança. Cada batida de tambor e movimento de dança busca transcender o visível, conectando-se com os espíritos ancestrais em busca de orientação, proteção e bênçãos. Sua aura de mistério e sua capacidade de promover uma compreensão mais profunda da espiritualidade humana tornam-no uma fonte inesgotável de fascínio. Artistas, pesquisadores e curiosos de todo o planeta são atraídos pela beleza intrínseca do voodoo e sua capacidade de unir as pessoas através da compreensão e respeito mútuo. Número 6. Sapos gigantes da África. Nos recantos das florestas tropicais de Camarões e Guiné Equatorial, habita uma criatura extraordinária, o sapo Golias, o maior sapo do mundo. Uma maravilha da natureza que desafia os limites do comum. Com impressionantes 35 centímetros de comprimento e um peso imponente de até 3,5 quilos, o sapo Golias se destaca como um gigante na comunidade anfíbia. Mas sua grandiosidade vai além das dimensões físicas, ela ressoa nos sons que ecoam pela floresta. Capaz de produzir um grito estrondoso que dá para ser ouvido até 1 quilômetro de distância, este sapo magnífico deixa sua marca na paisagem sonora da selva. Sua dieta, tão diversificada quanto sua aparência, abrange desde insetos e vermes até lagartos, pássaros e até mesmo cobras. O sapo Golias demonstra uma capacidade incrível de engolir presas que desafiam a lógica, superando em tamanho até mesmo sua própria cabeça. No entanto, a grandiosidade do sapo Golias é ofuscada pela sombra ameaçadora da extinção. Esta espécie única enfrenta perigos iminentes devido à perda de habitat, resultante da expansão humana e da degradação ambiental. A poluição e a caça ilegal completam o tríptico de ameaças, empurrando esse magnífico sapo para a beira do abismo. À medida que a majestade do sapo Golias continua a ecoar nas selvas, é crucial que nos unamos para proteger essa espécie incrível. Número 5. Caixões de fantasia de Gana. Prepare-se para descobrir uma tradição única que transcende a fronteira entre a vida e a morte. Estas peculiares obras de arte em forma de caixão são mais do que simples receptáculos, são celebrações vibrantes e personalizadas que honram a jornada de quem partiu. Confeccionados habilmente por carpinteiros especializados em Gana, esses caixões são verdadeiramente únicos. Feitos à mão, eles se transformam em expressões visuais da vida do falecido. Imagine caixões esculpidos em forma de animais, frutas, veículos ou até mesmo casas, refletindo os interesses e a personalidade única de cada indivíduo. O processo de criação desses caixões é uma jornada um pouco demorada. Leva semanas, às vezes meses, para dar vida a essas peças extraordinárias. Uma dedicação que vai além do tempo, uma manifestação artística que transcende o comum. Os caixões de fantasia ganham vida nos funerais tradicionais de Gana, transformando as procissões pelas ruas em verdadeiros desfiles de celebração. Nestes momentos,
Eles não são apenas caixões, são testemunhos vívidos da singularidade de cada vida que se despede. Em meio à cerimônia fúnebre, esses caixões se destacam, exibindo não apenas o luto, mas a exuberância da vida que se foi. Uma maneira inigualável de honrar o falecido, recordando a todos da sua importância duradoura na comunidade. Número 4. A nova aranha de janela da África. Em um emocionante desenvolvimento científico de 2023, uma nova espécie de aranha de janela foi identificada na exuberante paisagem da Tanzânia. Conhecida como Nimbophanes niazai, essa pequena aracnídea, com apenas 10 milímetros de comprimento, surge como uma adição intrigante ao reino aracnídeo. Com um corpo marrom escuro contrastando com suas pernas pretas, a Nimbophanes niazai apresenta uma estética singular. Sua escolha peculiar de habitat a diferencia ainda mais. As janelas e portas tornam-se seu lar, onde essa espécie faz sua teia tubular engenhosa armadilha para capturar insetos. Apesar de seu modesto tamanho, a aranha de janela revela uma engenhosidade natural. A teia, além de servir como refúgio, torna-se uma armadilha astuta para os incautos insetos que se aventuram por ali. Essa adaptação única no comportamento da Nimbophanes niazai despertou o interesse dos cientistas, que agora se dedicam a desvendar os segredos de sua biologia e comportamento. Número 3. A Floresta Intocada de Moçambique. Em um feito notável de exploração e descoberta, uma equipe de pesquisadores do país de Gales revelou em 2023 a existência de uma joia escondida no topo do vulcão Mount Lico, em Moçambique, uma floresta tropical intocada. Abrangendo aproximadamente 100 hectares, esta floresta emerge como uma das poucas áreas intocadas desse tipo na vasta paisagem africana. Fruto de uma exploração destinada a estudar o vulcão, a descoberta dessa floresta virgem foi facilitada pelo uso de imagens de satélite. Uma vez identificada, a equipe embarcou em uma expedição ao local para confirmar a existência dessa maravilha natural. Esta floresta tropical não é apenas um tesouro em termos de sua exuberante biodiversidade, mas também desempenha um papel crucial na conservação global. O habitat preservado abriga uma variedade de espécies de plantas e animais, muitas delas ameaçadas de extinção, e algumas delas exclusivas da região. Essa descoberta emocionante é mais do que uma mera revelação científica, é uma notícia crucial para a conservação da biodiversidade. As espécies únicas encontradas nesta floresta não existem em nenhum outro lugar do mundo, tornando-a uma peça única e insubstituível do quebra-cabeça da vida na Terra. Número 2. Humanos e crocodilos. Nos confins da África Ocidental, em Burkina Faso, na pitoresca aldeia de Faia, desdobra-se uma relação única entre seres humanos e crocodilos. Neste enclave, os moradores tecem uma trama de respeito, veneração e coexistência com esses predadores aquáticos que, para eles, são sagrados. Às margens de um lago local, os crocodilos prosperam em abundância, e sua presença é mais do que apenas uma parte da paisagem. Na aldeia de Faia, eles são considerados guardiões, protetores sagrados que garantem a harmonia entre a comunidade e a natureza. Os moradores de Faia atribuem aos crocodilos uma aura especial, a crença de que esses répteis não representam uma ameaça, mas sim uma bênção. A relação é fundamentada na convicção de que os crocodilos de alguma forma mística são a reencarnação de seus próprios ancestrais, um elo entre o passado e o presente. Além de serem guardiões espirituais, os crocodilos desempenham um papel prático na vida diária da aldeia. O lago, sua morada, é uma fonte vital de água para a Faia. Curiosamente, os moradores afirmam que os crocodilos não apenas se abstêm de atacar humanos, mas também auxiliam na regulação da população de peixes, garantindo um equilíbrio ambiental saudável. O fascínio por essa relação única transcende as fronteiras da aldeia. A prática de alimentar, e surpreendentemente nadar com os crocodilos, é um testemunho vivo dessa convivência pacífica. Número 1. Pássaro de Saqqara. Nos recônditos históricos do Egito Antigo, um artefato intrigante emerge das areias de Saqqara, revelando-se como o enigmático pássaro de Saqqara. Descoberto durante a escavação de 1898 no túmulo de Paradime, este objeto de madeira de plátano tem permanecido como um mistério cativante desde então.
Datado aproximadamente de 200 a.C., o pássaro de Saqqara se estende por 50 centímetros, esculpido meticulosamente em uma única peça de madeira. Sua forma graciosa apresenta um corpo alongado, asas amplas e uma cauda que sugere uma elegância única. As pinturas coloridas que adornam suas penas incluem padrões geométricos e hieróglifos, adicionando uma camada de complexidade e beleza à sua presença. Abrigado no Museu de Antiguidades Egípcias no Cairo, este artefato levanta uma série de questões sobre seu propósito original. Os estudiosos se dividem em interpretações divergentes, sem uma resposta definitiva sobre a função do pássaro de Saqqara. Alguns sugerem que poderia ter servido como um objeto cerimonial, desempenhando um papel significativo em rituais religiosos que transcendiam o tempo. Outros especulam que talvez tenha sido um brinquedo encantador ou uma decoração para embelezar os espaços sagrados. Independentemente do seu propósito, o pássaro de Saqqara permanece como um testemunho silencioso da rica história e cultura do Egito Antigo. Cada traço e detalhe esculpido nessa peça única nos convida a contemplar a mente criativa que o concebeu e os mistérios que ele guardou ao longo dos séculos. Esperamos que tenham desfrutado desta fascinante jornada às curiosidades da África, repleta de descobertas e maravilhas. Fiquem atentos para os próximos vídeos, onde continuaremos a explorar e desvendar os tesouros escondidos ao redor do mundo. Um abraço, e até a próxima!